Oi, gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um papo de final de semana, que é o nosso quadro onde eu trago assuntos diversos em que a gente pode conversar, discutir e dialogar sobre muitas coisas que eu fico aqui matutando. Hoje eu vim contar para vocês algo que aconteceu comigo, não tem nada a ver com moda, mas tem a ver com excesso de trabalho e eu queria dividir um pouquinho com vocês porque eu acho super importante, porque eu demorei 2 anos para ter um diagnóstico fechado e talvez se eu tivesse mais informação eu teria um diagnóstico fechado com um pouquinho mais de brevidade. Eu queria tanto gravar esse vídeo para vocês que tô até de cabelo molhado, nem esperei meu cabelo secar para poder estar aqui e contar com um pouquinho para vocês, porque eu estou com uma síndrome chamada síndrome de burnout. É algo que eu ando vendo na internet, que anda muito comum nos tempos de hoje. Não sei ainda muito a respeito, já comecei o tratamento e com certeza eu vou conseguir conversar com muitas pessoas e obter muitas informações sobre essa síndrome, porque como eu disse para vocês, é algo que eu venho assistindo muito, nem tão raramente hoje em dia. E eu quero contar para vocês um pouquinho do que é a síndrome, o pouco que eu sei e como foi esse meu processo até descobrir essa síndrome. Pelo que minha médica me disse, eu tenho uma médica de família que me acompanha há muitos anos e na verdade ela me trata como um quadro geral. Ela me disse que a síndrome de burnout é um desligamento cerebral para um descanso do cérebro para quando ele está sobrecarregado. E ontem a minha amiga até comparou, eu contei para ela e ela disse assim, ela comparou da seguinte forma, deve ser mais ou menos assim, quando o celular esquenta demais, ele acaba desligando para não queimar e é exatamente isso. O cérebro se sobrecarrega e ele tem pequenos desligamentos para que ele possa descansar um pouco. Basicamente é isso. Eu vou até deixar aqui na descrição deste vídeo um link sério, bonitinho, legalzinho, contando para vocês o que é a síndrome de forma médica, porque eu realmente não sei falar. Mas enfim, no meu caso não é nada grave, não sei se todos os casos são ou não graves, mas o meu não é, mas ele requer um pouquinho de atenção, porque vou contar para vocês como foram esses 2 anos até eu chegar nesse diagnóstico. Há cerca de 2 anos atrás, eu comecei a ter alguns lapsos de memória. E aí, quando a gente tem alguns lapsos de memória e começa a ter alguns esquecimentos, a gente diz assim, é muito trabalho, é muita coisa que a gente faz, a gente corre o dia inteiro, tem que responder o WhatsApp toda hora, enfim, a gente sempre culpa o estresse e o muito trabalho. E a princípio, o que a gente acha é que a gente precisa diminuir um pouquinho o ritmo. E eu também, há cerca de 2 anos atrás, passei por 2 problemas bastante sérios pra mim. Quem me acompanha aqui no canal e lá no Instagram também sabe, há 2 anos atrás eu fui sequestrada e é um trauma bastante grande. Então, a princípio, como eu tinha passado por esse sequestro, a gente achou, sei lá, deve ter sido por isso. Nem um mês depois do meu sequestro, eu perdi uma das minhas cachorrinhas e todo mundo também que me segue aqui no canal e lá no Instagram, e quem me conhece, principalmente no Facebook, sabe que eu considero os meus cachorros como filhos. E a minha cachorrinha ficou doente, em 18 dias ela teve um câncer bastante agressivo, ficou doente, partiu e para mim foi algo bastante difícil de administrar. Lá vem outro dos meus cachorrinhos. Hoje ele não tá muito bom, ele tá carente. Então ele quer ficar aqui pertinho de mim. Eu pus até uma cobertinha aqui embaixo pra hora que ele quisesse vir deitar, ele deitar. Vou deitar ele e já volto a contar pra vocês. Pronto, já tá aqui deitadinho. Daqui a pouco ele levanta, bate na câmera, mas vamos lá. Então, como há 2 anos atrás eu passei por esses 2 episódios bastante difíceis pra mim, e logo depois veio a pandemia, quer dizer, toda aquela confusão que todos nós passamos e fica em quarentena e fica dentro de casa e o trabalho que virou de ponta cabeça e toda aquela situação que a gente não sabia exatamente o que é. Na verdade, a gente não sabe ainda direito o que é, né? Mas pelo menos já tá passando. Então, assim, em cerca de 2 meses e meio eu passei por tudo isso.
E aí comecei a fazer tratamento com a psicóloga em virtude desse meu sequestro e da perda da minha Pink. Comecei a fazer tratamento psicológico, cheguei a tomar remédio, que foi pouco tempo, mas a princípio a médica achou que eu precisava, pelo menos para aquele primeiro momento, para ver se eu conseguia lidar com tudo isso de uma forma mais equilibrada. Enfim, tomei remédio um tempinho, acho que uns 4 meses talvez um pouco menos. Mas aí eu comecei a ter lapsos de memória um pouco mais frequentes. E a gente tratando como isso, como nós estamos muito sobrecarregados, passei por alguns traumas, enfim. E realmente, eu sou uma pessoa que trabalho muito, eu sou uma pessoa meio workaholic também, eu preciso estar produzindo o tempo todo para que emocionalmente eu me sinta bem. Então, mesmo que eu não tenha trabalho, eu limpo a casa, eu lavo louça, eu faço bolo, eu quero fazer pão de queijo, eu quero arrumar as coisas, então eu trabalho demais e eu estou sempre produzindo. E eu tenho uma grande questão, dificilmente eu me distraio com alguma coisa, então é difícil eu assistir uma TV, uma série, é difícil. Então tudo isso, o que nós achamos? Que a princípio eu estava sobrecarregada por causa de estresse. Enfim, há cerca de 6 meses atrás, mas talvez um pouquinho mais, eu tive um lapso de memória bastante grande, que foi, eu estava num lugar que eu estava acostumada a andar, não era algo desconhecido para mim, e eu esqueci o caminho de casa. Eu tava de carro, eu esqueci o caminho de casa, acabei entrando numa rua contramão. Quem é daqui da região do ABC deve conhecer. Nós temos aqui em São Bernardo, lá no Rude Ramos, uma avenida chamada Lauro Gomes, é uma avenida bem grande, bem movimentada. Eu entrei com o carro na contramão nessa avenida Lauro Gomes, lá no Rude Ramos. E a sorte que eu dei é que o farol estava fechando, então os carros que estavam vindo estavam já reduzindo velocidade. Eu percebi que eu estava contramão, todo mundo parou, eu parei. Foi uma situação meio complicadinha. Eu retornei o carro, fiquei ali e aí decidi parar, colocar no Waze o caminho de casa e voltei para casa. Nesse dia eu fiquei bastante preocupada, porque ali no Rude Ramos é algum lugar que eu tô super acostumada a andar, não é algo que deveria ter acontecido, e aí me acendeu uma luzinha vermelha do tipo, preciso ver o que está acontecendo. E aí comecei, enfim, a pesquisar, a conversar com a minha médica, fazer alguns exames e tudo mais, até que há 2 meses atrás eu tava no WhatsApp, fui mandar uma mensagem para uma pessoa que eu convivo diariamente e eu esqueci o nome dela. Simplesmente esqueci. Sabe quando você não sabe nem a primeira letra do nome? Não, nada. Eu simplesmente esqueci, não consegui mandar a mensagem do WhatsApp que eu precisava. Aí eu percebi que realmente eu tinha que fazer algo um pouco mais agressivo, porque eu disse, tá gente, se eu realmente esqueço alguma coisa séria e não consigo voltar para casa ou eu me perco, realmente eu fiquei bastante preocupada. Aí fui fazer tomografia, fui fazer alguns exames e aí comecei a perceber também que há 1 mês atrás, com a chegada da fumaça, quem me acompanha aqui no canal sabe que nós encontramos uma cachorrinha na rua há 2 meses atrás, uma cachorrinha doida que é ligada no 330. E ela veio para casa. Eu tive muita dificuldade no começo em administrar ela aqui dentro de casa, porque ela é bem bagunceira. Ela revolucionou a nossa casa. No fim das contas, a gente colocou ela para doação, mas acabou adotando a fumaça. Hoje ela não tá aqui, ela tá no hotelzinho. Mas ela é uma graça de cachorrinha, mas eu tive bastante dificuldade em administrar. Lá vem ele. Quer ver ele bater na câmera? Eu tive bastante dificuldade de administrá-la, só que aí, quando ela veio pra cá, eu comecei a sentir uma instabilidade emocional bastante grande. Tanto que eu comecei a me desanimar, eu comecei a... Eu chorava muito, eu ficava muito triste, e aí eu comecei a ter uns sentimentos do tipo, poxa, ela é tão boazinha, tão bonitinha, e eu não tô sabendo administrar, eu tô com muita coisa, eu tô sobrecarregada. Eu comecei a ter dificuldade, até, pra vocês terem noção, de fazer a lista do supermercado, porque pra mim aquilo tava demais. E olha só, né, coisa que a gente administra de forma corriqueira. Eu comecei a ter dificuldade
Eu comecei a não publicar mais meus looks do dia lá no Instagram, que é algo que eu gosto tanto. Bom, enfim, eu comecei a ter a entrar em parafuso. Fiz a tomografia, fiz os exames, comecei a ficar muito triste, muito caída, não tinha vontade de mais nada e pensei, tô começando a achar que eu estou entrando em depressão. Eu já tive depressão há uns 20 anos atrás, talvez um pouquinho mais, uns 20 anos atrás, eu tive depressão. Então, eu sei mais ou menos como funcionou comigo naquele momento e pensei, será que eu estou entrando em depressão? E aí eram vários sentimentos, todos juntos, todos misturados, e eu tava começando a ter problemas com trabalho, porque eu não queria fazer mais nada. Gente, há 2 meses atrás eu não queria mais nada. Eu não queria mais passear com os meus cachorros, eu não queria mais cozinhar, eu não queria mais fazer a lista do supermercado. Eu não queria... Na verdade, eu só tinha vontade de dormir. E durmo muito pouco e durmo muito mal. E, enfim, comecei a ficar muito triste mesmo. Eu não queria mais voltar para casa, mas também não queria mais sair. Eu não queria mais trabalhar, eu não queria mais gravar vídeo, eu não queria mais me arrumar, que é uma coisa muito difícil pra mim, porque normalmente eu tô arrumada. Hoje, por exemplo, eu tô gravando em pleno domingo e eu vou passar o domingo, daqui a pouco vou me maquiar, vou me arrumar, porque eu sou uma pessoa que gosta muito de me arrumar. Bom, enfim, eu comecei a não querer mais nada e aí eu disse, preciso realmente dessa vez definitivamente resolver e entender o que está acontecendo comigo. Bom, enfim, fiz diversos exames e aí a minha médica disse, você está com síndrome de burnout. E a síndrome de burnout é bem característica de alguém que trabalha muito, que tem uma vida muito corrida, muito sobrecarregada, que é a vida de muitas de nós, mas que cada organismo lida de uma forma. O meu chegou no limite e aí eu comecei a ter algumas características bem peculiares dessa síndrome, que é lapsos de memória, desligamentos, algumas questões como esse dia que eu esqueci o caminho de casa, então são lapsos bem significativos. E aí o cérebro começa a negar os trabalhos e as coisas que a gente faz, porque ele quer desligar, ele quer fazer menos coisas. Então o que ele começa a fazer? Ele começa a não querer fazer mais nada, que foi esse momento que eu passei de não quero trabalhar, não quero fotografar, não quero fazer vídeo, não quero fazer nada, não quero cozinhar, não quero comprar coisa, não quero sair, não quero ficar, não quero nada. E aí o próprio cérebro começa a dar negativas das coisas que a gente está acostumado a fazer, porque ele quer descansar. E aí essas negações, esse fato de não querer fazer mais nada, o próximo passo é sim entrar em depressão. Como eu percebi muito rapidamente, e a minha médica também, ela me deu um tratamento. Então hoje eu tomo 2 medicamentos que eu não vou falar para vocês quais são, porque eu não quero influenciar ninguém, mas são 2 medicamentos, um deles é para deixar o meu humor um pouco mais equilibrado. Então sim, voltei ao normal. Eu estou tomando o medicamento já vai fazer 1 mês. Então já estou com a minha vida mais equilibrada e mais normal. Acredito sim que seja pelo medicamento, porque eu não estou fazendo terapia com a psicóloga. Eu decidi há uns 3 meses atrás dar um tempo, porque para vocês terem noção, nem com a psicóloga eu queria falar mais, né? Eu gosto muito de fazer tratamento com a psicóloga. A minha psicóloga é a Gabi, adoro ela. E nem com a psicóloga eu queria falar mais. Eu não queria mais ficar falando a mesma coisa, contando a mesma coisa, até que chegou um dia que eu fiz, Gabi, não quero mais falar, não quero, que era esse momento que eu não sabia ainda, né? Mas era esse momento que eu tava passando de negação, de não querer fazer mais nada. E aí eu nem tô fazendo agora. Vou voltar, mas quando meu coração sentir que eu devo voltar, porque realmente eu adoro conversar com a minha psicóloga, mas ainda não estou. Mas eu tô tomando esse remédio para me estabilizar emocionalmente. É um medicamento que eu já tinha tomado mais 2 vezes antes e é algo que meu organismo se adapta muito bem. E também estou tomando um medicamento para aumentar a circulação do oxigênio no meu cérebro. E pressão sanguínea, para aumentar a oxigenação, é algo assim, mas ele aumenta a oxigenação cerebral para que eu diminua esses meus lapsos de memória, esses meus tilts que o meu cérebro dá,
E foi um medicamento que, como eu nunca tinha tomado algo, acredito, tão forte na minha vida, porque a gente toma medicamentozinho basiquinho, né? Esse acho que foi a coisa mais forte que eu já tomei na vida. Então ele fez efeito muito rápido, eu comecei a tomar numa sexta-feira, na terça ou na quarta-feira da outra semana eu já comecei a sentir uma melhora bastante considerável. Eu já comecei, porque vocês sabem que de vez em quando eu tinha alguns lapsos de memória, inclusive nas minhas lives, de começar a falar e perder a linha de raciocínio, e eu já comecei a perceber muito rapidamente que o medicamento estava fazendo um efeito bem tranquilo, bem rápido. Então eu tô há um mês tomando o medicamento e já tô bem mais equilibrada, bem mais consciente do que tá acontecendo comigo, e já estou com uma vida melhor e sei que ainda será um caminho a percorrer pela frente. Estou tomando algumas providências do tipo tentar diminuir um pouquinho meu ritmo, escolher algumas atividades que me deem prazer, que não sejam necessariamente trabalho ou obrigação. Então eu estou me cuidando nesse sentido, porque eu sou uma pessoa de característica de produtividade o tempo todo. Então eu preciso estar produzindo o tempo todo. Isso é uma característica que eu tenho desde sempre e eu tô tentando melhorar isso tudo para que eu possa ter uma vida mais saudável comigo própria, com os meus cachorros, com o meu marido, com a minha família, porque eu realmente comecei a desequilibrar todo o ecossistema interno aqui de casa, porque é muito complicado conviver com uma pessoa que tá triste, chateada e pior, a preocupação que eu comecei a dar para o meu marido, para minha família, com esses meus lapsos de memória muito severos. Já pensou se de repente eu saio e me perco no meio da rua? É complicado, né? Então, o que eu quis dizer com toda essa história que eu contei? Que a gente não desista de entender o que está acontecendo com a gente, porque eu achei a princípio que eu estava em depressão por tudo aquilo que tinha acontecido comigo. Depois eu achei que era estresse, depois eu achei, enfim, a gente acha um monte de coisas. E no fim das contas, quando alguém passou aqui e bateu na câmera. E no fim das contas, quando a gente procura um bom diagnóstico, um bom profissional e encontra o que está acontecendo com a gente, trata, a gente melhora, a gente traz de novo para a vida da gente uma harmonia. Mesmo com problemas que todos nós temos, a gente consegue equilibrar e voltar a ter a nossa vida ou mais. A gente se observa e a gente se dá uma atenção um pouco maior do que o normal para que a gente possa ter mais equilíbrio, mais alegria, mais felicidade, porque afinal de contas, vocês sabem muito bem que eu acredito nisso. Nós estamos nesta vida para sermos felizes. Então, tudo que a gente puder fazer para viver da melhor maneira possível, a gente tem que fazer. Queria contar tudo isso para vocês, porque de repente você pode estar com o mesmo problema que eu, e eu demorei 2 anos para conseguir entender o que estava acontecendo comigo, e depois que entendi, me equilibrei de uma forma bem rápida, apesar de, vou deixar claro novamente, ainda tem um caminho a percorrer pela frente, mas é com certeza muito mais fácil quando a gente se dá atenção, quando a gente se olha, quando a gente se enxerga e quando a gente se observa. Enfim, eu quero agradecer por vocês terem me ouvido, porque era um vídeo que eu tava muito afim de fazer, tava um pouco sem tempo. Já comecei errado, né? Tava um pouco sem tempo, mas hoje eu tirei o dia inteiro pra gravar pra vocês. E aí comecei o dia de hoje, ó, a Rabiola resolveu latir agora. Vem cá, Rabi. Vem, mamãe. Rabi, vem aqui. Já que não apareceu nenhum cachorro hoje no meu vídeo, né? Vem aqui. Mamãe, vem aqui, mamãe. Ó, a Rabi, olha. Né, meu amor? Então eu quero agradecer por vocês terem me ouvido até aqui. Muito obrigada. Se você conhece algum caso, comenta aqui embaixo pra gente poder dividir experiências. E a gente se vê no próximo Papo de Final de Semana. Um beijo. Tchau!